E aí, torcedor, valeu pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque o confronto de logo mais contra o Alianza Lima é um jogo super importante pra gente que quer chegar às oitavas da Sul-Americana, não é verdade? O confronto desta quarta-feira pode trazer grandes movimentações na equipe titular. O Mano Menezes, na coletiva após o confronto contra o Cruzeiro, indicou que sim, teremos mudanças significativas no corpo do elenco, né? Podemos dizer assim, no time principalmente, né? No elenco não, no time, para esse confronto, porque alguns jogadores não aproveitaram a oportunidade, alguns jogadores não estavam entregando o que deveriam dentro de campo, e o Mano parece ter se enfurecido com o que aconteceu, e vamos lá, né? Com toda razão. Porque depois de quase um mês de treinamentos, o time dentro de campo não consegue reagir pelo menos a um 4-1, não consegue colocar pelo menos vontade a mais, aquela vontade, aquela garra de brigar, é complicado, né? É complicado. A gente viu um time mal montado, uma culpa que é do próprio Mano Menezes, é verdade, um time muito aberto, muito no oba-oba, mas algumas coisas não tem como aturar mais, né? O Cristaldo se escondendo em partidas importantes, não tem como a gente passar pano, né? O Arezzo se esconder durante todo o jogo, mas o Arezzo a gente já sabia o porquê e o motivo, a gente se iludiu, talvez nem todos os torcedores, né? Eu me iludi, achei que o Arezzo pudesse aproveitar as oportunidades que estava ganhando, mas na verdade a cabeça do Arezzo já estava lá no Uruguai, já estava lá no Peñarol. Mas fato é que para o confronto de amanhã contra o Alianza Lima, o Mano deverá fazer algumas modificações nessa equipe. Por exemplo, na lateral esquerda, o Marlon retorna. Lucas Esteves vai para o banco. O Marlon só não jogou contra o Cruzeiro por conta de força contratual, né? O Dodi não enfrentou o Cruzeiro por conta da suspensão. Então o Dodi deverá voltar para o nosso meio-campo. E o Dodi é um jogador que, por mais que muitos torcedores não gostem do Dodi, o Dodi é um jogador super aproveitável, tá? E eu vou dizer mais, o Dodi hoje é sim um jogador de características que nós não temos no elenco. Aquele jogador mais marcador, aquele jogador para fazer aquela função de cão de guarda ali na frente. A gente não tem. Eu não vejo isso no Carbajo, por exemplo, que tá chegando agora. Eu não vejo isso no Vidiaçante, embora o Vidiaçante faça essa função. Eu acho que o Vidiaçante ele joga melhor naquele corredor pela meia direita. Eu não vejo nesse momento o Cuejar, a gente nem conta, né? A gente nem conta. O Edenilson é um jogador mais pra frente. Então, pra fazer aquela função ali de 5 mesmo, hoje é o Dodi. É o Dodi. É o melhor que nós temos. O Alex Santana, uma partida horrível contra o Cruzeiro, né? Não é um jogador da marcação também. Então, é o melhor jogador que nós temos para a posição. E diga-se de passagem, o Dodi faz muito bem o arrozinho com feijão e que tempera muito bem também, tá? O Dodi não é esse jogador totalmente desprezível como muitos pregam. Não, 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 não. Muito pelo contrário, o Dodi é um jogador muito importante hoje e talvez isso diga muito do nosso momento, né? Dizer que o Dodi é um jogador importante para a equipe, mas não é culpa dele. E ele se entrega e ele joga bem e é o que nós temos para hoje e acredito que o Dodi vá sim fazer uma diferença nesse meio campo, trazendo mais marcação. Uma outra mudança que nós temos, gurizada, é lá no ataque, porque com o Bright White fora da partida e o Arezzo, que já foi, né, o André Henrique ganha essa oportunidade ali na frente. E uma outra mudança que está sendo pregada e foi treinada pelo Mano Menezes nesta terça-feira é com o Edenilson, tirando a vaga do Cristaldo. Cristaldo, que se escondeu no jogo contra o Cruzeiro, foi um jogador muito abaixo. Não tem, num 4-1 não se salva muita coisa, né? Não se salva muita coisa, mas o Cristaldo, todo jogo grande, ele desaparece. Todo jogo grande ele desaparece. Então o Cristaldo ele perde essa vaga pro Edenilson, o Mano ganha mais força no meio-campo, ganha mais marcação no meio-campo, e o Edenilson foi muito melhor do que o Cristaldo assim que o Edenilson entrou ali aos 13 minutos do segundo tempo contra o Cruzeiro, tanto é que ele deu duas assistências pro Alex Santana finalizar, outra pro André Henrique, e na segunda que ele deu pro André Henrique, o André Henrique fez o gol. Então ele foi muito bem no domingo ali quando ele entrou. Então
é uma possibilidade para o confronto de amanhã, treinada pelo Mano, e eu diria até que uma tendência, já que o Mano deixou alguns recados nesta entrevista coletiva após o confronto contra o Cruzeiro. A gente pode montar uma equipe, imaginar uma equipe tendo o Volpe, né? Gustavo Martins, sendo ali o lateral direito e liberando mais o Alisson para jogar lá na frente. Wagner Leonardo, Kahneman e o Marlon, né? O Dodi como um 5, aquele marcador. O Vidiaçante um pouquinho mais avançado. Edenilson formando ali um tripé de volantes. O Alisson soltinho pela direita, arrebentando o guri. Inclusive, nos primeiros minutos contra o Cruzeiro, ele foi bem pra caramba, né? Depois acabou, aí o time todo caiu, enfim. Mas ali ele foi muito bem também. Amuso pela esquerda e lá na frente, André Henrique. Esse é o provável time do Grêmio por confronto de logo mais contra o Alianza Lima no Peru. Tá bem? Gurizada, eu quero avançar com você para falar sobre outra situação, porque a Conmebol, ela puniu o Grêmio, ou melhor, um jogador do Grêmio, né? Um jogador do Grêmio, eu tô falando do Kiki Oliveira. Vocês lembram que há umas 3 semanas, talvez? 3, 4 semanas no máximo. Eu trouxe para vocês aqui que a Conmebol havia aberto um expediente disciplinar contra o Kiki Oliveira. Ninguém sabia o que eles queriam, né? O que era um expediente disciplinar contra um jogador. A justificativa da Conmebol era comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanções por causar danos. Ninguém sabia o que era. Depois se descobriu que após o Kiki perder um gol diante do Sportivo Luquenho, foi na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, foi nos acréscimos do segundo tempo isso. O que ele faz? Ele vai dar um chute na placa de publicidade e rasga a placa. Ele dá o chute, rasgou a placa. E a Conmebol foi e abriu esse expediente disciplinar. Bom, eles julgaram esse ato aí do Kiki. Foi multado. $5 mil. Esse é o valor da multa. 28 mil reais, praticamente. Essa foi a multa, mais o valor da placa de publicidade. Estamos falando de $171. É o valor? Você vai dar o quê? R$1.000? R$950? Por ali, né? R$1.000 que seja. R$1.000. Então são 27.700 da multa, né, pelo ato, mais o valor da placa que ele terá que pagar, que vai dar aí seus R$950 mil. Esse é o valor desse chute do Kiki, né, dessa irritação que ele teve depois de perder um gol no último minuto ali do jogo contra o Sportivo Luquenho, deu um chute na placa, rasgou a placa, a Conmebol abriu um expediente disciplinar e agora puniu o jogador e com a multa e fazendo ele pagar, no caso, o dano que ele causou, tá? Para nós encerrarmos, quero falar com vocês sobre a avalanche de sócios que tomou conta do Grêmio na tarde desta terça-feira. Depois da entrevista do Marcelo Marques e também de toda a diretoria do Grêmio anunciando, né, como estava o processo de compra da Arena, de gestão da Arena, que agora está nas mãos do nosso tricolor, ou melhor, tá passando, né? Tá passando. Se a gente falar que tá na mão, vão dizer, mas o Grêmio pode fazer isso, o Grêmio pode fazer aquilo. Não, o Grêmio ainda não pode. O Grêmio tem a gestão, comprou a gestão, é verdade. A Arena é do Grêmio, só que a gestão ainda está sendo passada aos pouquinhos. E o pouquinho que está passando, a gente já pode falar que é uma mudança significativa, uma mudança gigantesca, tanto é que os ingressos para o confronto contra o Alianza Lima na semana que vem serão bem mais baixos. Mas eu quero falar sobre a atitude do torcedor. Por quê? Tanto a diretoria contra o Marcelo chamaram o torcedor para se associar. O que aconteceu? Caiu o site do Grêmio. A torcida atendeu esse chamado, a torcida foi em peso se associar e o site para associação caiu. Eu conversei agora há pouco com o Eurico Meira, que é o executivo de comunicação do Grêmio. Ele estava dizendo que foi tanto o número de acessos, que o servidor não aguentou, caiu. Não teve como segurar. Foram muitos acessos em pouco tempo, uma enxurrada que não era esperada, né? E aí o servidor não aguentou, acabou caindo, e por isso muitos torcedores estão com dificuldade de se associar, muitos estão com dificuldade de poder depois acabar conferindo se realmente concluíram a associação, mas isso vai normalizar.
Pelo que o Eurico disse, já estão trabalhando para normalizar essa situação. E se tu não conseguir te associar agora, amanhã, tenta amanhã, não deu amanhã, tenta depois de amanhã, vai na boa, mas te associa, não perde essa oportunidade de ajudar o Grêmio, vamos para cima, o Grêmio tá melhorando, o Grêmio tá crescendo, o Grêmio está mudando de patamar, como o próprio Marcelo, como o próprio presidente Alberto Guerra disse, e o torcedor será muito importante nesse processo todo. Não perde esta oportunidade. Se tu tiver condições, te associa. Ah, Diogo, eu não tenho condições, tô apertado, a situação econômica tá difícil, eu tô sem emprego. Não tem problema nenhum também. Não é porque tu não é sócio que tu é menos gremista. Se tu tiver condições, te associa. Se tu não tiver condições, tudo bem. Tu vai continuar sendo gremista, tu vai continuar com o Grêmio no teu coração, tu vai continuar torcendo, tu vai poder continuar a criticar, tu vai poder continuar elogiando, não tem problema nenhum, tu não vai ser menos gremista que os outros. Quem pode, ajuda por si, né? Pelo amor pelo clube e por quem também tem a vontade, mas não consegue, infelizmente. Tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô te mandando qualquer notícia e trago por aqui. Grande abraço, até a próxima, gurizada. Tchau.